O problema todo que é colocado, eu digo tecnicamente, não existe nenhum comprometimento do Zanin. Ele tem reputação ilibada, agora já apareceu a história das babás, mas é uma história doméstica de justiça do trabalho, não tem sentido. É, então, ele tem reputação ilibada, tem conhecimento jurídico, não há dúvida nenhuma, e tem idade. Agora, qual é o problema técnico? É a regra constitucional da impessoalidade. Ou seja, o presidente não pode designar, indicar o quê? Um amigo do peito. E que o Lula já destacou isso. Agora, o que acontece dentro desse contexto? E agora eu cito o quê? Uma jornalista experiente do UOL, que coloca, Thaís Oyama, que existe já um acordo em que os ministros do Supremo vão aceitar o Zanin, ou seja, não vão receber nenhum tipo de ação que diga respeito à violação do princípio da impessoalidade. Eu chequei essa informação dela. É o que está correndo lá. E, em troca, na Rosa Weber, o Supremo vai indicar alguém. E é o pessoal do grupo do Gilmar, o Gilmar à frente, de novo o Gilmar, que indicaria o atual presidente do Senado. Então, esse é o contexto, o atual presidente do Senado. Então, o Supremo, como bem disse o Casarões, o professor, está muito politizado. Então, resumindo, Fabiola, resumindo, a questão é o princípio da impessoalidade. Que o Lula está irritado, ele está o pacificador, como disse o Josias ontem na sua coluna. Então, o Lula parece que é o prêmio da paz, mas ele anda tão sem paz, tão irritado. Esse convite da Ucrânia para que o Lula visite Kiev é uma boa provocação, porque o Lula está privilegiando, de fato, o lado russo. Impressiona, Fabiola, enormemente a facilidade com que o Lula pronuncia besteiras sobre a regra, sobre essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas seria um erro primário condenar o Lula apenas por dizer bobagens. O problema é pior. Do alto da sua mania de grandeza, o Lula achou que poderia elevar-se à condição de mediador da guerra do século, colocando-se aí na fila do Prêmio Nobel da Paz. Obteve o oposto. Além de não se engrandecer, ele encolheu o êxito da sua própria política externa. Ao nivelar vítima e agressor, repetindo que os ucranianos também são responsáveis pela guerra, o Lula se desqualificou para uma mediação que ninguém pediu. Ele compra a briga com Estados Unidos e União Europeia ao insinuar que as armas do Ocidente serviram para fomentar a guerra, não para garantir a sobrevivência da Ucrânia. Ao sugerir que os ucranianos abrissem mão da Crimeia, o Lula virou algo parecido com um garoto propaganda do Putin. Ele se distanciou, inclusive, da resolução aprovada na ONU com o aval do Brasil. No curto prazo, as declarações inoportunas do Lula abafam o êxito da viagem dele à China. Em vez de faturar agora a reativação da parceria estratégica com Pequim, o governo brasileiro precisa explicar um comentário constrangedor do chanceler russo, o Sergei Lavrov. A caminho da Venezuela, Cuba, Nicarágua, o Lavrov fez uma escala em Brasília para retribuir uma visita do Celso Amorim ao Putin e disse que o Brasil e a Rússia têm uma visão similar sobre o conflito na Ucrânia. Ainda não foi desmentido, precisa ser desmentido. Precisa ser desmentido. Então, no médio prazo, essa derrapagem do Lula, ela inibe dois movimentos óbvios do Itamaraty. Num desses movimentos, essa reaproximação com a China serviria de despertador para acordar os Estados Unidos, para a conveniência de oferecer ao Brasil mais do que solidariedade e acenos. O Brasil tem que ser mais bem tratado do que vem sendo pelos Estados Unidos. E a reaproximação com a China seria um despertador para que isso ocorresse. No outro movimento, a União Europeia seria agora instada pelo Brasil a levantar os obstáculos que ainda retardam a assinatura daquele acordo comercial com o Mercosul. Então, o Lula ele vai agora à coroação do Rei Charles e à reunião do G7, que ele foi convidado pelo Japão para participar da reunião do G7. Esses dois eventos em maio, coroação do Rei Charles e
a reunião do G7, ele vai numa posição defensiva. Ele se distanciou das democracias ocidentais para encostar o seu governo no Putin, que é hoje o principal aliado da direita autocrática mundial. Veja bem, juridicamente e no momento não faz mais nenhum sentido a prisão. Ela é desnecessária. Por quê? Porque é uma prisão acautelatória, com base no princípio constitucional da necessidade. Ele demonstrou, ele voltou ao Brasil, não se manteve aí distante, em situação de foragido. Mais do que isso, as provas já foram colhidas na sua maior parte. Ele não mostrou nenhuma intenção de interferir na prova. Então, o que a gente deve pensar sempre em termos jurídicos é que a prisão cautelar não pode ser uma antecipação de condenação. Os fatos foram gravíssimos, teve uma tentativa de golpe, uma violação ao Estado Democrático de Direito, os bolsonaristas já mostraram que são fascistas. Agora, tudo isso é uma coisa, e politicamente foi bem analisado. Agora, juridicamente, não há mais lugar para essa prisão. E a Procuradoria, atenção, já se manifestou ontem pela soltura. Entende, né? O Sérgio Moro sabe que não há acusação mais grave para um magistrado do que a venda de sentença. Mas ele se sentiu à vontade para declarar em público que o seu desafeto, Gilmar Mendes, comercializa habeas corpus. Descobriu da pior maneira que o encontro da loquacidade, quando é desmedida com uma câmera de celular, termina em encrenca. O Moro reconhece que produziu uma fala infeliz, num contexto de brincadeira, e a Lindora Araújo, a vice-procuradora-geral, que é conhecida pela seletividade, uma seletividade muito aguçada, ela costumava confundir ofensa com liberdade de expressão quando o ofensor era o Bolsonaro. O Moro ela não quis saber de brincadeira, acusou logo de caluniar o Gilmar, pediu a condenação, cadeia, perda de mandato. Nada disso vai acontecer. Ainda que fosse condenado, o Moro não iria para a cadeia, porque a pena não vale tanto. Ele foi como que presenteado com uma contenda contra o Gilmar Mendes, que é um dos ministros mais impopulares do Supremo Tribunal Federal. O Gilmar decidiu acionar a Procuradoria contra o Moro sob o argumento de que, como senador, ele precisa responsabilizar-se pelo que diz. O Gilmar é conhecido pelo destempero. Ele gosta de falar o que não aprecia ouvir. Qual